Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os reinos bárbaros e o feudalismo, pessoal. Eu espero que todos estejam bem, que ninguém tenha ficado doente nem nada e que todos estejam se cuidando. Vamos lavar bem as mãos, pessoal, com água e sabão. Quem puder usa álcool em gel, álcool para desinfetar. Vamos usar máscara, porque a gente está vivendo uns tempos meio estranhos e é bom a gente não se arriscar, né? Porque o melhor remédio é a prevenção. Então, pessoal, vamos começar aqui. Como foi do último vídeo, a gente vai seguir o mesmo esquema. Eu vou estar mandando no WhatsApp, que você já deve ter visto, que vocês entraram aqui pelo link. Mas quem não tiver condições de ver, tá assistindo, pode voltar lá e o áudio é o mesmo. Eu estou gravando ele aqui, o áudio. Infelizmente não vai ter as imagens, mas pelo menos vai dar para conseguir escutar e entender mais ou menos tudo, ok? Vou tentar explicar as imagens quando elas forem necessárias. Vamos então, pessoal, vamos que vamos que... Primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre os povos bárbaros. Os povos bárbaros, eles foram os maiores inimigos que tiveram o Império Romano do Ocidente. Bárbaros era o termo dado a todos os povos que não faziam parte de Roma, que não seguiam a cultura romana. Por isso eles eram considerados bárbaros, pessoas incivilizadas, porque os romanos acreditavam que eles eram, como se diz, o ápice da civilização. Em qualquer um que não seguisse suas práticas, seguisse seu modo de vida, seria considerado um bárbaro, um incivilizado. Dos povos bárbaros, a gente tem o quê? Temos os povos originários da Ásia, que são os hunos. Eles ficaram muito famosos por viverem em cima de cavalos. Para os hunos, andar a cavalo era uma grande honra. Viver sem o cavalo era ser desonrado. Você não era um homem suficiente se você não tivesse um cavalo, se você não conseguisse viver em cima de um cavalo. E eles foram um dos maiores invasores que teve, principalmente no Império Romano do Ocidente. Pelo leste do europeu, a gente tem os eslavos. Do norte da Europa, a gente temos os germânicos. Os germânicos eles eram subdivididos em o quê? Visigotos, ostrogodos, burgúndios, vikings, vândalos, suevos, lombardos, francos e etc. Os mais famosos aqui, gente, vai ser o quê? Vai ser principalmente os vikings, que já acho que todo mundo já ouviu falar. Principalmente quem gosta de videogame, viu que o novo Assassin's Creed é sobre vikings. Quem também viu filmes ou séries de vikings, que eram aquelas pessoas nórdicas, aqueles barcos finos que eles remavam muito e invadiam, principalmente a Inglaterra. Os outros, os francos, que seriam aqueles que dariam origem à França. E é um povo que conseguiu, que fez o Império Franco, que foi um império muito forte da época. Eles formaram o quê? Reinos estáveis de curta duração, porque eles tinham como liderança um homem forte, alguém, um líder poderoso que liderava eles na batalha, tudo. Esse líder estipulava um reino, só que a maioria das vezes esse reino só durava a vida deles. Se eles morressem, seja por causas naturais ou por, como se diz, por batalha, às vezes os seus herdeiros não eram fortes o suficientes para pegar as rédeas do império e continuar, ou eles não tinham herdeiros. Então começavam disputas entre os membros mais fortes, os generais, para ver quem se tornaria o líder e acaba se fragmentando esses reinos. Eles eram rivais, eles disputavam entre si os mesmos territórios. Então os bárbaros, os povos bárbaros, eles não estavam unidos. Eles eram, em muitos casos, inimigos um dos outros. Eles ficavam lutando pelos melhores territórios. O... Aqui a gente tem um pequeno mapa que dá para vocês verem um pouquinho. A gente vê aqui no canto o Império Romano do Oriente, que sobreviveu, e os outros reinos que foram conquistados do Império Romano do Ocidente por esses povos bárbaros. A cultura germânica ela tinha uma certa organização social. Primeira coisa, a estrutura familiar era bastante sólida. Eles prezavam por valores como honra, fidelidade conjugal, lealdade. Então, no âmbito da família, existia uma união muito forte entre esses povos.
Eles não possuíam um código de leis escritas, então as leis podiam variar de tribo para tribo, ou de grupo para grupo. Quase tudo era passado mais na questão oral. As decisões jurídicas elas eram decididas principalmente por duelos ordalhos, que eram disputas entre eles para ver quem estava certo e quem estava errado. Mas os principais eram principalmente duelos, porque eles falavam alguns duelos eram até a morte e que os deuses decidissem quem era o que estava falando a verdade ou não, quem era o inocente ou não, e o pecador acabaria morrendo. A cultura germânica, na questão econômica dela, ela era predominantemente agrária. Eles produziam principalmente cereais como aveia e trigo, e eles trabalhavam um pouco também com a pecuária, mas quase tudo que eles produziam era para criar, era para subsistência. O que é subsistência, pessoal? Eles produziam para o seu próprio consumo. Raramente eles comercializavam. Alguns, ainda por cima, eles viviam das pilhagens. Eles eram nômades e iam atacando os povoados, outros grupos, para conseguir o que eles queriam, desde comida a objetos. A questão da religião. Eles eram polisteístas, eles acreditavam em mais de uma divindade. Na maioria das vezes, eles adoravam forças da natureza, por exemplo, um raio, as tempestades. Eles acreditavam que cada um desses tinha uma divindade. Eles não construíam templos, a maioria dos rituais deles eram realizados ao ar livre, então não tinha uma centralização religiosa, pelo fato de não ter templos, não terem sacerdotes. E eles costumavam oferecer sacrifícios, como de animais ou até mesmo humanos para esses deuses. Aí variava de deus para deus qual tipo de sacrifício que se dava. O reino dos francos, ele foi muito importante. Primeiro ele conseguiu se unificar em um vasto território e manter um governo estável. Ele domina o espaço que hoje é conhecido pelos atuais Alemanha, Itália e França. É um território bem grande. O que fez o fortalecimento maior deles foi a aliança com a Igreja Católica. Essa aliança com a Igreja Católica, ela permitiu que houvesse uma centralização do poder nas mãos desses líderes, porque eles poderiam usar a religião como ferramenta de dominação e união sobre esse povo. A dinastia deles começou na dinastia Merovingia, que teve como Clovis, seu primeiro monarca, que se converteu ao cristianismo após a queda de Roma. Ao se converter ao cristianismo, o cristianismo passou a ser a religião oficial, e esses padres, os líderes da igreja, eles garantiam o poder de Clovis. Em troca, Clovis defendia a igreja. Era uma troca de favores. Depois teve o Carlos Martel, que venceu os árabes na Batalha de Poitiers em 732, impedindo a expansão dos árabes na Espanha para a França. Seu filho, que foi seu sucessor, ficou conhecido como Pepino Breve, porque ele reinou pouquíssimo tempo. E o Pepino ele criou a dinastia Carolíngia. A dinastia Carolíngia ela teve seu auge no reinado de Carlos Magno, que foi de 768 a 814. Ele ficou conhecido como o quê? Como o Imperador do Ocidente, também chamado de Imperador Carolíngio. Ele teve várias campanhas militares apoiadas pela Igreja Católica, o que possibilitou a expansão do território e a difusão do cristianismo. A Igreja ela apoiou fortemente essa expansão porque era uma maneira deles expandirem o seu poder, a religião cristã ser espalhada também, que esses povos que foram conquistados foram convertidos no cristianismo. A sagração de Carlos Magnus por Leão III simbolizou a inauguração do Império do Ocidente como o sucessor do antigo Império Romano. Eles tinham como objetivo recriar esse Império Romano, falar que eles eram importantes como isso. Sob esse Sacro Império, eles praticamente conseguiram unificar a Europa sobre um império só e que seguisse o cristianismo. Aqui nessa imagem a gente pode ver o tamanho do Império Carolíngio. Ele foi extremamente grande. Olhando aqui no mapa, a gente vê que a Europa Central foi praticamente toda pega.
A Itália também aqui. Por incrível que pareça, ele ficou maior até do que o Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente. Com a queda do Império Romano do Ocidente, os fazendeiros eles passaram a fugir para suas fortalezas. Os grandes proprietários fugiram para o campo em suas grandes fortalezas e as pessoas fugiram das cidades também e foram para o campo procurar por proteção e uma maneira de sobreviver. E nisso nasceu o sistema do feudalismo, que, resumindo, ele é um sistema político, econômico e social que predominou na Idade Média entre o século V e o século XV e que se baseava em relação de serviço de produção. No caso, havia uma relação entre o dono da terra e aqueles que ocupavam ela, que não eram os donos. Qual que era a origem do feudalismo, então? As invasões bárbaras no Império Romano. Como esses povos que viviam além da fronteira não tinham uma cultura romana, viviam além das fronteiras do Império Romano, eles invadiram e com a queda do Império começou a ter uma degradação de toda a cultura romana. Então, com essa desintegração total do Império Romano em 476 d.C., alguma dessas ideias dos bárbaros, junto com alguma dos romanos, começaram a se unir para se tornar esse feudalismo. Então, o feudalismo foi praticamente o Império Romano mais os bárbaros, suas culturas se entrelaçando. No caso, os senhores romanos eles abandonaram as cidades, foram para o campo, onde tinham seus grandes latifúndios, suas fortalezas. Nisso surgiu o colonato. As pessoas foram buscar proteção e trabalho nessas terras e eles ofereciam para trabalhar nas terras dos grandes senhores. Eles deveriam ceder metade do que produziam ao proprietário em troca de utilizar essas terras. Quais foram as contribuições dos bárbaros? A atividade agropastório, que era a atividade básica desses povos. Eles trouxeram isso. Eles trouxeram os comitatos, que eram os guerreiros que juravam defender seu chefe. E esse chefe os equipava. Isso daí foi a questão do suzerano e do vassalo. O suzerano oferecia terra, armamento, tudo, enquanto o vassalo jurava fidelidade e defender esse chefe dele. Também veio o benefiction, que era uma recompensa que os chefes militares davam aos seus guerreiros após obterem alguma conquista. A questão econômica mudou. Por quê? Com essas imensas proprietários de terra, agora que eram os senhores feudais, a terra ela passou a se tornar uma questão econômica, questão de prestígio, status, fonte de riqueza. A economia ela passou a ser a monetária e de subsistência. O que era monetário? Não existia um comércio entre os povos, entre um feudo e outro. A maioria das vezes eles só produziam o que eles iam próprio comer. O feudo ele era dividido em quê? O manto senhorial, que era onde costumava ficar o castelo, e eram as terras do uso exclusivo do senhor. O manso sérvio, que eram as terras utilizadas pelos servos, que eram as terras divididas entre os vassalos. As terras comunais, que eram onde ficavam os bosques, pastos e lagos, e eles eram, no caso, usados por todos. Aqui nessa imagem, gente, a gente vê mais ou menos a divisão de como era a divisão do feudo. A gente vê o manso senhorial na parte de cima, onde a gente vê um castelo, as partes cultivadas. Depois a gente vê o manso sérvio, que era uma parte que era designada só para os servos, que era dividida entre eles. E o manso comunal, que era onde ficavam principalmente os equipamentos, os bosques, onde tinha água. E ele servia de uso para todos. A organização social dessa época, ela se dividia em vários grupos. A gente tinha o clero, que eram representantes da igreja, tinham um enorme prestígio. A nobreza, que eram responsáveis pela segurança, e eram compostos principalmente pelos senhores feudais.
E os servos, a maioria da população que trabalhava e produzia riqueza. A organização social, se a gente for pôr numa pirâmide de importância, o clero ficava acima de todos, logo abaixo a nobreza e, por último, os servos. Tinha outros serviços que também eram pagos. Tinha, por exemplo, a corveia, que era um trabalho gratuito dos servos na agricultura, construções como pontes, fortificações para melhorar o feudo. Eles trabalhavam de graça para o seu suzerano nessa parte aqui, na melhoria do feudo, tudo que precisasse construir de infraestrutura. Tinham as banalidades, que era imposto pago pela utilização da infraestrutura do feudo, como moinhos, fornos, celeiros. E pessoal, nessa época quase não se usava dinheiro, então, na maioria dos casos, eles usavam a própria produção deles para pagar por isso. A talha, que era a porcentagem, quase sempre a metade, que era entregue ao senhor pela produção do manservio, tudo que era produzido. Por exemplo, vamos dizer que se produzia 20 espigas de milho, 10 dela ia para o senhor da terra. A mão morta, que era um imposto pago pela morte do chefe da família, se caso continuasse utilizando as terras. No caso, se um chefe da família morresse, para o próximo chefe ser instaurado, eles precisavam pagar um certo X para o senhor feudal para eles poderem continuar usando as terras. Tinha a captação, que era o imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. Os servos também eram obrigados a prestar serviço militar em caso de guerras e dar hospitalidade ao seu senhor, se ele precisasse. Interessante, gente, que eles ainda tinham que trabalhar nas terras do senhor. Vamos dizer que de 7 dias da semana, 3 era para trabalhar nas terras do senhor, enquanto os outros só 4 eram para trabalhar na deles. Então não era um serviço fácil, gente. Você imagina, você produz tudo aquilo lá, você deu que trabalheira para produzir. Metade ia para o senhor feudal. Depois, você ainda tinha que pagar um imposto anual. Você tinha que pagar para utilizar os maquinários. Se tivesse uma morte do chefe da família, você tinha que pagar para continuar usando aquilo lá. Então, no final das contas, aquilo que você produzia sobrava pouco para eles comerem tudo. Então, a vida desses servos não era tão boa assim. A, a vida boa, no caso, era a vida da nobreza. Por quê? A Igreja Católica ela reforçava o papel da nobreza e a proteção material da sociedade. Eles falavam que tinha que se manter essa produção, esse sistema. Tinha relação entre o suzerano e a vassalagem. O suzerano era o nobre que doava um beneficium, que era o feudo, a um outro nobre, a outra pessoa também. Podia ser um camponês. E eles usufruíam disso. Às vezes eles nem precisavam trabalhar, só por os fatos de terem a terra, eles tinham uma boa vida. O vassalo, então, ele era considerado nobre que recebia o benefício e fazia um juramento de fidelidade a esse suzerano. Qual que é a função da Igreja Católica nisso tudo? Um senhor feudal ele tinha um poder local. O rei, na prática, ele tinha poderes limitados, já que a Igreja tinha um poder universal. A Igreja ela mandava e desmandava de quem ela quisesse. A Igreja ela ficou conhecida como a Grande Senhora Feudal. Por quê? Porque ela era proprietária de 1/3 das terras da Europa. Gente, 1/3 das terras é muita coisa. Então, a própria igreja ela trabalhava com esse sistema de suzerano e vassalo, onde a igreja era o suzerano e os crentes que viviam lá, que trabalhavam lá, se tornavam até vassalos. Ela influenciava a vida e o comportamento das pessoas, elas falavam o que as pessoas podiam se vestir, como elas poderiam agir, o que elas podiam fazer, o que elas não podiam fazer. Então ela tinha um poder de ditar o que era bom e o que era ruim. E eles viviam no teocentrismo. O que era o teocentrismo? Deus era o centro do universo. Deus era a explicação para todas as coisas. Caiu um raio? Foi porque Deus quis. Caiu a ponte? Foi porque Deus quis. O vizinho ficou doente? Não foi porque ele foi lá e mexeu, não lavou as mãos direito, comeu uma porcaria, não. Era porque Deus quis. Não se existia outra explicação. O pai falou pro menino, não corre, você vai se machucar. O menino teimou, correu, caiu, tem um trubicão lá, arrancou
a capa do dedão, foi porque Deus quis. Não foi porque a criança foi imprudente, que correu, porque desobedeceu. Essa era a explicação para tudo. Como é que era a organização da Igreja Católica? O clero era dividido entre os clero secular, que eram os que viviam em contato com os fiéis, o clero regular, que viviam em conventos e mosteiros. Ao clero regular coube a conservação de importantes manuscritos gregos e latinos e a preservação da cultura da Antiguidade Clássica. Praticamente eles eram os bibliotecários. Eles praticavam o canto gregoriano para enaltecer o Deus. A igreja ela monopolizava a educação e a cultura, então elas ensinavam o que as pessoas. Eles ensinavam tudo para as pessoas. Então as pessoas daquela época elas não tinham uma segunda fonte de informações, elas viviam pelas informações que a igreja permitia que elas tivessem. Boa parte da população, gente, era analfabeta, eles não sabiam ler. E aqueles sabiam ler a linguagem comum. E a maioria dos manuscritos, até a própria Bíblia, era escrita em latim. E quem falava só latim? A igreja. Então, eles tinham o controle. Porque a Bíblia, a interpretação bíblica, eles poderiam dar a interpretação que eles quisessem. Era a interpretação da igreja. Ninguém podia discordar, porque eles não sabiam ler, eles não eram capazes de ir contra aquilo. A organização da Igreja Católica, continuando, os monges eles eram responsáveis pela cópia à mão de livros que eram chamados de copistas. Então, todos aqui, não, gente, não existia impressora, prensa, nada. Todos os livros eram feitos à mão. Você comprasse um livro, ele era todo transcrito por alguém. Alguém que pegou uma caneta, no caso naquela época era uma pena, pôs num tinteiro e escrevia o livro todo. As universidades elas surgiram na Baixa Idade Média, entre o século XI e século XV. Os mestres e estudantes em torno dessa sociedade específica, eles eram controlados pela igreja também, essas universidades eram da igreja. Na maioria dos casos, eles ensinavam as questões religiosas, teológicas da igreja. Oxford, na Inglaterra, e Colombo, em Portugal, são instituições desse período. E elas foram, principalmente no começo, controladas pela Igreja Católica. Aqui a gente tem uma imagem de um monge copista da Idade Média. Eles podiam passar até um dia inteiro só sentados escrevendo, gente. Olha, imagina que legal, pessoal. Vocês que adoram escrever, eu estou até imaginando vocês pegar na canetinha lá e ó. Pensou se vocês tivessem que pegar o livro de vocês didático de história e ter que escrever ele todinho para fazer uma cópia. E pensa, não era só uma cópia. Às vezes alguém pedia, não, ó, a gente está precisando de 100 livros, então vocês têm que fazer 100 cópias. Olha que maravilha. Outro sistema que a igreja possuía era a Inquisição. A Inquisição era um instrumento utilizado pela igreja para impor seus valores e suas ideias a um conjunto da sociedade da sociedade. Eles iam lá e pesquisavam, ver se alguém estava indo contra as ideias, se era contra, e essas pessoas eram julgadas, muitas vezes torturadas, para confessar os seus pecados. Esse tribunal do Santo Ofício já perseguia e matava os hereges, que eram aqueles que eram contra as ideias da igreja. Se a igreja falasse que o céu é azul e se fosse daltônico e falasse que era verde, o tribunal ia atrás de você. Por quê? Você estava sendo um herege, você estava indo contra as ideias da igreja. Continuando. Aqui a gente tem a imagem da Inquisição queimando as pessoas. Um dos principais métodos de acabar com os hereges eram pôr eles presos num mastro de madeira e acender uma fogueira em volta para eles morrerem queimados. Por quê? A ideia da época era que o fogo purifica tudo. Com o fogo purificando tudo, a melhor maneira de acabar com o herege e salvar suas almas, e salvar todos aqueles que tiveram contatos com essa malícia que eles diziam ter, essa malícia entre aspas, era queimar essas pessoas. Uma coisa que se permaneceu no feudalismo foi o estilo arquitetônico romano.
floresceu muito, principalmente entre os séculos 11 e 13, que eram os traços simples e austeros, como grossos pilares, testos e arcos em abóbada, janelas estreitas e muros reforçados, seguindo principalmente a ideia romana. Aqui a gente vê o interior de uma igreja do estilo românico, que é uma igreja mais escura, com uma iluminação mais no fundo, onde fica o altar. Nessa época também se desenvolveu o gótico, que surgiu entre os séculos 12 e 16, principalmente nos países como França, Inglaterra e Alemanha. Ele tinha uma certa leveza nos seus traços. As janelas, os ornamentos, como os vitrais, eles eram coloridos e permitiam uma boa iluminação do interior, mudando realmente o sistema que tinha antes. Aqui a gente vê o interior de uma igreja. Com quem está acostumado a ir na igreja, já sabe aquela igreja bem iluminada, bem construída com cores claras, bastante detalhes, e leva mais o estilo gótico. Coisas que se desenvolveram nessa época, a questão da cultura principalmente. A gente tem as pinturas que voltaram-se principalmente para os santos e divindades, foi a humanização deles, fazer eles parecerem mais humanos, uma maneira de unir a religião com as pessoas. A religião era extremamente importante nessa época. O que se desenvolveu na questão de música? A música sacra, que eram os cantos gregorianos, que possuíam aquela música simples e suave, que era cantada em uníssono por várias vozes. As músicas populares eram principalmente os trovadores e os menestréis, que eram praticamente bardos da época. A gente teve bastante desenvolvimento de poesias, principalmente a épica, que era exaltando os cavaleiros em prol da cristandade, uma maneira de unir a nobreza com a religião. Também se tinha a poesia lírica, que se mostrava como esses cavaleiros podiam ser corteses, ter muito amor em relação às suas damas. Terminamos então, pessoal. Espero que todos tenham conseguido entender. Espero que dê para ter dado uma refrescada na mente de vocês o que foi um pouquinho dos reinos bárbaros e o feudalismo, um pouco da influência que a igreja tinha nessa época. E agora a gente vai fazer a atividade está bem simples, pessoal. E qualquer dúvida, eu estou no privado, é só falar comigo. E vamos que vamos então, pessoal. Não se esqueçam de pôr o nome de vocês e a turma na hora que vocês forem falar comigo, beleza? Então, até a próxima.